Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria mais uma vez ter você aqui conosco no nosso programa Propósito de Vida. E hoje teremos uma programação muito especial para você e toda a sua família. Fique conosco, participe, serão momentos agradáveis que passaremos na presença do Senhor aqui nesta manhã. Convide mais alguém, esteja conosco. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com ele este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomasses como prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? Irmãos, recentemente estava fazendo uma leitura na literatura grega, em especial na Odisseia, e folheando, vendo alguns atos, algumas coisas que os gregos faziam no passado. Uma história que é muito conhecida, a batalha com Troia, a batalha com o povo de Troia. Muito tempo de guerra, muitas mortes. Além das conquistas territoriais, eles queriam trazer uma mulher de nome Helena. Mas de repente, no meio dos gregos, um deles se levanta e tem uma ideia, tem uma estratégia, dizendo: ao invés de usarmos as nossas espadas, os nossos arcos, vamos usar a nossa astúcia. E preparam então o cavalo de Troia, dão um presente para os troianos. E dentro desse cavalo, um grande exército muito armado, que batalham e conquistam aquela guerra. Às vezes, irmãos, nós precisamos mudar as nossas estratégias. Às vezes nós precisamos mudar a nossa forma de enfrentar as adversidades. Às vezes não podemos ter resultados diferentes
se não agirmos diferentemente. E, às vezes, quando você não consegue falar de Deus para uma pessoa, quando você não consegue falar da palavra para uma pessoa, quando você não consegue falar do amor de Deus para uma pessoa, o ideal é que você inverta. O ideal é que você fale da pessoa para Deus. E nós vemos aqui a história de um homem, um profeta chamado Eliseu. E a história desse homem, uma história de perseguição, uma história de unção, uma história de oração, uma história de perdão. Nós vemos que a história desse homem não é muito diferente da minha e da sua história. Nós também somos perseguidos, às vezes também somos afligidos, temos livramentos, Deus nos dá discernimento, os nossos inimigos agem no oculto, nós temos que vigiar e orar constantemente, e por fim, também nós temos que perdoar. Vemos aqui algumas lições que aprendemos com esse homem. A primeira lição, que está no verso de número 8, quando o rei da Síria prepara uma guerra contra Israel. Eu quero te dizer que sempre haverá uma oposição contra a minha e contra a sua vida. Sempre haverá alguém tentando guerrear contra a minha e contra a sua vida. Enquanto eu e você vivermos, haverá uma oposição, haverá uma luta pela minha e pela sua vida. A luta acontece por conta das promessas que nós temos. A luta acontece porque Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. A luta acontece porque a Bíblia registra mais de 32 mil promessas para mim e para você. Se você crer e obedecer, existe mais de 32 mil promessas para se cumprir na minha e na sua vida. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é imagem e semelhança de Deus. E o inimigo, para combater, para se opor a Deus, ele se opõe a mim e a você. Ele se opõe a Deus se opondo à sua vida. Ele tenta se opor ao seu casamento. Ele tenta se opor aos seus filhos. Ele tenta se opor às suas finanças. Ele tenta se opor à sua paz. Ele tenta tirar a sua paz. Às vezes, irmão, ele não pode te tocar, porque a Bíblia diz que o que é de Deus, o diabo não toca. Ele não pode te tocar e não vai te tocar. Mas às vezes ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E tenta, não pode te tocar, mas tenta te oprimir. Não pode te tocar, mas tenta te confundir. Não pode te tocar, mas tenta te seduzir. Não pode te tocar, mas tenta te enganar. Eu quero te dizer que a unção de Deus na minha e na sua vida, assim como foi com Davi, ela traz para a nossa vida duas coisas: o favor de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus, mas também traz a perseguição. Depois que Davi foi ungido, houve grande perseguição sobre a vida dele. Então, a unção de Deus na minha e na sua vida traz o favor, mas também traz a oposição e a perseguição. Mas eu quero te dizer, a oposição, a perseguição é um bom sinal na sua vida. É sinal que Deus tem propósito com você. É sinal que Deus tem um propósito na sua vida. E o inimigo sabe disso. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vai glorificando, vai adorando. Está perseguido? É um bom sinal. Uma segunda lição, irmãos, que nós aprendemos nesse texto, está no verso de número 10. Você vai ser perseguido, você vai ser oposto, você vai ser buscado, vão tentar te oprimir, mas eu quero te dizer,
Mas em todas estas coisas, em todas essas opressões, em todas estas batalhas, você é mais do que vencedor. Em todas. Deus te livra de todas. Vemos aqui a história do rei. O rei de Israel. Existia o profeta que falava: em tal e em tal lugar haverá oposição, haverá um exército sírio, vão tentar te perseguir. Deus o livrava de todas as ciladas, de todas as emboscadas, a tal ponto do rei da Síria convocar uma reunião e dizer: quem aqui é o traidor? Quem está no nosso meio aqui que está falando nossos planos para Israel? Tudo que a gente faz, tudo que a gente estabelece, tudo que a gente planeja, eles ficam sabendo. Mal sabia ele que o Senhor dos Exércitos, que o Deus Todo-Poderoso avisava antes, através do profeta Eliseu, todas as ciladas. O inimigo vai tentar te oprimir, o inimigo vai tentar contra a sua vida, mas eu quero te dizer, Deus vai te dar livramento em todas essas coisas. Deus vai te dar livramento. Eu quero te dizer, como está escrito no texto, Deus te livrou, não foi nenhuma, nem duas vezes, foram várias vezes. Quantas vezes na sua casa, quantas vezes do seu carro, quantas vezes no seu trabalho, você hospedou anjos de Deus, sem saber, Deus estava te dando livramento. Vários livramentos que você percebeu, e outros que você nem soube, mas o Senhor estava contigo, o Senhor estava te livrando. Se você está aqui hoje, é porque você é um milagre de Deus. Se você está aqui glorificando, é porque houve livramento na sua vida. Ele tentou te oprimir, ele tentou te buscar, ele tentou te pegar, mas Deus te deu escape, Deus te deu livramento. E Ele não só dá livramento, irmãos, mas Ele também dá discernimento. Deus te dá discernimento, sabedoria. Você vai saber quando uma proposta é de Deus, quando uma situação é de Deus e quando ela não é. Deus vai te dar visão, uma visão otimista, que quando todo mundo vê coisa ruim, você consegue enxergar o benefício que Deus vai fazer diante daquela situação, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ter visão realista, que tudo, quando todos veem coisas benéficas, coisas boas, quando todos veem sucesso, você vai ver uma cilada. Deus vai te dar discernimento. E Deus vai te dar ainda visão futurista, que é enxergar pela mente e não pelos olhos. Você vai saber o que está por trás daquela situação. Deus vai te dar livramento e discernimento, como fez com a vida de Eliseu. Uma terceira lição, irmãos, que nós vemos nesse texto, está no verso de número 14. A Bíblia diz, então, que Eliseu, quando o seu moço viu a cidade rodeada de cavalos e cavaleiros do exército sírio, a Bíblia diz então que o moço, o pastor auxiliar de Eliseu, faz uma oração rápida, que talvez eu e você de vez em quando a gente faz. Ele diz assim no final do verso 15: ai meu Deus, o que faremos? Ai meu Senhor, o que faremos? Esta foi a oração do pastor auxiliar. Mas eu quero te dizer, a terceira lição, você tem que vigiar, você tem que estar atento, orar, porque como diz o verso de número 14, a tropa, o exército chegou de noite, o exército chegou no oculto. O inimigo sempre trabalha no oculto, ele sempre trabalha no escondido das nossas vidas. Ele vai tentar seduzir você. A Bíblia diz que se for necessário ele se transforma em anjo de luz para confundir os escolhidos do Senhor, para me enganar. Ele não vem como a gente às vezes imagina. Ele vem através de situações, ele vem através de propostas, ele vem através de pessoas. Porque a Bíblia registra que a nossa luta nessa vida é contra três coisas. Nós lutamos contra o mundo e os seus pratos
nós lutamos contra o próprio inimigo das nossas almas e nós lutamos contra a nossa natureza. Eu não sei qual é a cilada que ele vai armar, mas ele vem pelo oculto, ele vem pelo escondido. Às vezes põe sapatinho de algodão para se aproximar da minha e da sua vida. Mas Salomão, no livro de Provérbios, diz que nós temos que aprender com o coelho. E aprender com o coelho, a zoologia confirma que o coelho, ele tem vários comportamentos, mas eu vou destacar 3. O coelho dorme com os olhos entreabertos, ele está sempre atento. Ao mínimo sinal, ele abre os olhos, está pronto para enfrentar a cilada. A zoologia confirma também que todo coelho silvestre dorme atrás da rocha. Nós também temos que dormir atrás da rocha, que é Jesus na nossa vida. A rocha inabalável. E a zoologia confirma que todo coelho dorme com uma das patas viradas para trás. Ao mínimo sinal de ameaça, ao mínimo sinal de emboscada, ele está pronto para correr. Vem um pecado, ele está pronto para correr. Vem uma situação adversa, ele está pronto para correr. Nós temos que aprender com o coelho. Se Salomão manda a gente aprender com o coelho, muita coisa nós temos que aprender com o coelho. Então você tem que ficar atento ao mínimo sinal de pecado, ao mínimo sinal de ilegalidade, ao mínimo sinal de emboscada. Corra. Uma quarta lição, irmãos, que nós vemos nesse texto. A luta e as perseguições são a oportunidade que você tem para exercitar a sua fé. A Bíblia diz, o salmista diz, o justo não tem medo de notícia ruim, porque o seu coração está firmado em Deus. Eu não sei qual é a notícia que chegou para você, eu não sei qual é o diagnóstico que chegou para você, mas o justo não tem medo de notícia ruim, porque ele está firmado na rocha, ele está firmado em Deus. Fique com a segunda notícia. A segunda notícia é a notícia de Deus. Talvez o médico te deu a primeira notícia, talvez o gerente do banco, o juiz, o advogado te deu a primeira notícia. Fique com a segunda notícia. O que é que Deus falou sobre isso? Eu não sei qual a notícia que recebeu, eu não sei qual é a perseguição que você está passando, mas eu quero te dizer, o Senhor te prometeu, Jesus declarou, eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. O que você precisa saber, irmão, o que você precisa ter no seu coração, o que você precisa ter firme na sua mente, é quem guerreia as suas guerras. Quem é que guerreia as suas guerras? A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que guerreia as tuas guerras. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem, pensamentos de paz, para ter o fim que desejais. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um bom pensamento sobre a sua vida. Você sabe por que Jesus é maior do que vários outros deuses? Você sabe por que Jesus é maior do que vários outros ídolos? Porque esses ídolos morreram, porque Jesus também morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo aqui hoje para te abençoar. Jesus está vivo aqui hoje para te abençoar. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Jesus está vivo. Ele é maior, Ele guerreia as tuas guerras. Uma quinta lição, irmãos, está no verso 17 e 18. Depois que Eliseu promove uma das maiores declarações desta Bíblia, ele diz, não temas. No verso 16 ele diz, não temas, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Depois dele dizer isso, a Bíblia diz que ele orou. E ele faz uma oração. E essa é a quinta lição. A oração, ela produz efeitos. E ela muda a visão. Eliseu orou por 2 visões. A visão do seu auxiliar. E a visão do exército adversário. Ele ora para Deus abrir os olhos do seu pastor auxiliar.
E ele então consegue contemplar os cavalos e carruagens de fogo que estavam ao redor de Eliseu. Por isso ele diz: maior é os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E uma segunda oração, ele então pede que o Senhor venha dar uma cegueira no exército adversário. O Senhor então atende a sua oração, e aquele exército fica cego, e ele conduz aquele povo. Não é este o lugar, não é esta cidade, eu vou levar vocês. Às vezes vai ser assim, às vezes Deus vai te dar livramento, mas você precisa orar. Além de crer, além de acreditar, além de ter fé, é preciso orar. O próprio Deus, no livro de Mateus, nos ensina como orar. E ele diz: quando for orar, diga: Pai nosso. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso você é filho. Filho abre a geladeira, filho senta na mesa, filho tem liberdade, filho tem acesso. Pai nosso. E ele continua dizendo: que estás nos céus. E ele está dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ele está dizendo: o Senhor está lá em cima. Olha aqui para quem está aqui embaixo. Ele está acionando, está dizendo: eu peço nesse momento que o sobrenatural que está no céu venha agir no natural que está aqui na terra. Ele nos ensina a orar, ele nos ensina a clamar. E a oração gera fé, e a oração gera otimismo, e a oração te dá esperança. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Por isso, é necessário orar. Por isso, quando a adversidade, a perseguição surgir, quando a situação contrária aparecer na sua vida, creia, busque a Deus, acredite no Pai, mas também clame a Ele. A Bíblia diz que a oração de um justo produz muito em seus efeitos. A Bíblia diz que a única maneira de você falar com Deus é através do clamor, é através da oração. Deus fala com você através do testemunho, Deus fala com você no louvor, Deus fala com você na palavra, mas para falar com Ele, é só na oração. Você tem que clamar, você tem que buscar, e a sua oração vai abrir a tua visão, e vai abrir a visão das pessoas que estão ao seu lado. E se for necessário, Ele vai dar cegueira também. Uma sexta e última lição, eu já estou acabando. Essa e mais uma. Sexta lição está no verso de número 19. Confie no Senhor, clame a Ele, confie no Senhor, pois Deus vai colocar os teus inimigos nas tuas mãos. Ele vai colocar os teus adversários nas tuas mãos. O clamor e a oração funcionaram aí como uma injeção. Deus acionou a sua providência em favor de Eliseu. A Bíblia diz, através do livro de Salmos: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus vai colocar os teus inimigos nas tuas mãos. Eliseu orou, Eliseu clamou, e a Bíblia diz que deu cegueira naquele povo. Eles não reconheceram Eliseu. Às vezes vai acontecer isso com o teu inimigo. Ele não vai te reconhecer, ele não vai entender o que é que Deus está fazendo na sua vida. Eles vão ficar cegos. Vai ter uma situação que você estaria vulnerável, mas ele não vai enxergar, porque Deus vai te dar livramento, Deus vai intervir na sua causa, Deus vai entrar com providência nessa situação. Sétima e última lição, irmãos. A Bíblia diz então que ele clama ao Senhor, que ele ora, o seu moço fica apavorado, mas ele fala: não, maiores que estão conosco dos que estão com eles. A Bíblia diz então que ele pede para abrir os olhos do seu pastor. Deus abre os olhos e ele vê os cavalos de fogo em volta de Eliseu. E a Bíblia diz também que ele ora, no verso de número 19, e dá uma cegueira naquele exército adversário. E a Bíblia diz então que ele conduz aquele exército sírio até Samaria, leva no meio da cidade, e depois pede a Deus que ele liberte aquele povo da cegueira. Quando eles conseguem enxergar e procuram onde estão, eles percebem que estão encurralados
pelo exército de Israel. E de repente o rei de Israel vira para Eliseu e diz: matá-los-ei, feri-los-ei. E Eliseu, surpreendentemente, diz: não, você não vai matar, você não vai ferir. O que você vai fazer hoje? Você vai dar pão e vai dar água. E a Bíblia diz no verso de número 22, mas ele disse: não os ferirás tu, o que tomamos como prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu Senhor. Verso 23, e se apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu Senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Eu quero te dizer, às vezes o inimigo vai ficar nas tuas mãos, às vezes Deus vai inverter a fila, Deus vai inverter a posição. Talvez hoje você está por baixo, daqui a pouco Deus inverte, vai ser uma roda gigante, você estava embaixo, você vai para cima, e quem estava em cima vai ficar por baixo. Mas esse é o momento de você exaltar o nome do Senhor, esse é o momento de você servir um banquete, porque Deus vai usar a sua vida para realizar 4 coisas. Deus vai mudar a situação, mas Ele quer usar a sua vida para realizar 4 coisas. A primeira coisa, Ele vai te honrar diante dos seus inimigos. Ele vai quebrar as mágoas do passado. E uma terceira coisa, Deus quer tornar a sua vitória ainda maior, ainda mais nobre, ainda mais reconhecida. E por último, Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Deus quer exaltar o nome dEle na sua vida. E aqui Eliseu nos ensina, quando a situação mudar, quando Deus entrar nessa causa, quando a fila mudar, quando a sua posição for invertida, sirva um banquete. Sirva um banquete de amor, sirva um banquete de perdão. Tudo que esperavam de você era maldade, tudo que esperavam de você era crueldade, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer que quando a posição mudar, quando você for exaltado, ao invés de perseguir, ao invés de descontar da mesma maneira, você tem que servir um banquete. Chame para tomar um café, leve para almoçar aquele que te ofendeu, leve e sirva um banquete. Ele vai ficar de cabeça quente e o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia termina dizendo no verso de número 23, depois que Eliseu fez isso, depois que ele serviu um banquete, nunca mais as tropas sírias invadiram ou atacaram Israel. Quando você servir um banquete de perdão, quando você servir um banquete de amor, nunca mais essa pessoa que te atacou, essa pessoa que te perseguiu, voltará a fazer a mesma coisa. E o nome do Senhor será glorificado. Eu creio que o Espírito Santo já tem falado com você nesta manhã, através da palavra. O meu convite é para que você medite em tudo que foi tratado aqui ao longo destes dias. E o Espírito Santo vai começar a fazer uma grande obra na sua vida e de toda a sua família. Queria te convidar também nesse momento a curvar a sua cabeça para que juntos façamos uma oração e o Espírito Santo de Deus vai entrar com providência em todas as causas que você tem apresentado diante dele. Curve a sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.